capítulo 12, e versículo de número 6, 7, 8, até o versículo 9. Demora quanto tempo, Denis? 5 minutos? Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar. O que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O 9, o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Hoje pela tarde, aqui agora na escola bíblica, dentro do tema que nós estamos a estudar, foi falado algo muito impactante. Antes de Paulo tratar sobre o tema de apóstolo, profeta, antes de ele falar sobre evangelista, pastor, mestre, o pastor Evandro ele trouxe algo muito impactante, que antes dele falar sobre esse assunto, ele tocou com a igreja sobre a humildade, sobre a mansidão, a longanimidade, com o propósito de suportar, isso mesmo, uns aos outros. Quando se fala de dons espirituais, nós temos que entender que existe um propósito. Existe um propósito. E a igreja precisa entender esse propósito. Quando a igreja entende o propósito dos dons espirituais, quando ela começa a caminhar dentro dos dons espirituais, quando ela começa a fluir dentro dos dons espirituais, nós vamos ter um resultado. E qual vai ser o resultado? A edificação da igreja. Isso vai ser o resultado. Então a igreja, ela precisa buscar a maturidade, ela precisa ser madura nessa questão. Para que serve os dons? Bom, para servir a Deus, para servir os irmãos da fé, para servir os que não são cristãos. Veja que aquele que recebe o dom, ele recebe para servir, e não para ser servido, e não para mostrar que ele tem um dom, mas o dom ele tem esse propósito. Ele serve a Deus, ele serve a igreja, ele serve os irmãos, ele serve os não cristãos, ele serve a comunidade, é para isso. O dom não é para ser exercido somente dentro da igreja. É fácil, aqui dentro da nossa comunidade, é fácil, é simples. O desafio é sair lá para a rua, né, e exercer o nosso chamado, o dom, aplicar isso, aquilo que o Espírito Santo ministrou e nos deu, podemos utilizar lá fora, para que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Pode ser que Deus te dê um dom. Amém? Foi o Espírito que te deu. Deu para a sua irmã que está ao seu lado, deu outro dom. Agora, não pode existir competição. Ah, meu dom é melhor. Aí eu prego melhor que tu. Ah, mas eu ensino melhor. Imagina se tem essa competição no nosso meio. Ah, eu faço isso, ah, você faz isso. Aí eu queria o dom da Dulce, porque a Dulce ela ensina de uma forma extraordinária. Mas não te deu o dom de ensino, te deu o dom de pregar, ou te dar, de ajudar alguém. Então, quando a gente começa a entender isso, a igreja começa a caminhar também debaixo de uma maturidade. Então, algo que precisa ficar bem claro e entendido na igreja é que os dons geram cooperação. Repete comigo, fala cooperação. E não competição. A gente não fica competindo com o outro. Que coisa feia. Não, esse não é o propósito. Aliás, o Espírito Santo te chamou, te capacitou, te deu aquele dom
né? Como presente. Nós aprendemos isso no sábado passado. Uma prenda te deu, então utilize o teu dom. Seja fiel no teu dom, mas não é para competir com ninguém. E a Bíblia fala aqui que nós lemos aqui, né, o primeiro, versículo 6, o dom de profecia, né? Mas antes de entrar, é bom falar mais uma vez, porque eu já falei, que basicamente os dons são dados às pessoas convertidas. O objetivo é de abençoar a pessoa, como já falamos, a igreja, e assim gera o crescimento no reino de Deus. Devemos também orar a Deus e pedir os dons segundo a sua vontade, pois os dons atendem o que é? As diferentes necessidades. O próprio Espírito Santo faz essa distribuição como quer, ok? Como nós lemos no versículo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O primeiro é o dom de profecia. O pastor Evandro nos ensinou sobre o profeta. Profeta no Antigo Testamento, profeta no Novo Testamento. E a grande pergunta é, pastor, hoje tem profeta? Essas perguntas, hoje tem profeta? Nós não estamos tratando sobre ofício, cargo, título, não é isso. Até porque a nossa denominação batista é mais pastor, diácono, algumas têm evangelista, mas respeitamos aquelas denominações que tem, como tem apóstolo, tem evangelista, tem presbítero. Não é essa questão que nós queremos entrar. Nós queremos entrar na questão do dom. O profeta no Antigo Testamento, Deus usava de uma maneira. O Novo Testamento fala sobre o dom de profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Então, todos esses ofícios foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que o Senhor tem ministrado, tem entregue para a igreja, é para a edificação. Portanto, essas palavras significam propriamente prever eventos futuros? Pode ser que sim. Deus pode me usar aqui. Hoje eu sou pastor, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou evangelista. Estou hoje aqui como ofício, cargo, pastor. Estou a pregar, ministrar para a igreja. Mas Deus pode me usar aqui em uma palavra, usando o texto bíblico, e eu profetizar para a tua vida. Deus pode me usar, e de repente uma palavra que Deus me usa está prevendo algo que vai acontecer no futuro. É o dom de profecia. Mas também significa declarar o quê? A vontade divina, interpretar o que? Os propósitos de Deus baseado na palavra, ou tornar conhecida a verdade de Deus, que é projetada para influenciar as pessoas. Portanto, quando se fala do dom de profecia, devemos buscar o discernimento espiritual, para sabermos diferenciar entre o verdadeiro e o falso. Porque hoje as pessoas estão sendo discipuladas pelo YouTube, pela internet, pelos pregadores da mídia. Aliás, o pregador da mídia ele tem mais valor do que o pastor local. Agora, eu como pastor devo alertar. Cuidado, fique atento, porque você pode estar ouvindo palavras, profecias, fora do contexto bíblico, que não vai trazer uma edificação para a tua vida, e sim destruição para a tua vida. Então existe a profecia, mas também existe a profetada. Não sei se em Portugal tem essa palavra. Tem? Isso aqui é uma gíria portuguesa, brasileira. O que é, Patrícia? Profetada? Profecia falsa. Né? Aquilo que não está dentro do contexto bíblico. Ou aquilo que não tem uma inspiração divina. Cuidado, nem todas as manifestações espirituais ou espiritual têm a origem em Deus. Por isso é tão importante edificar se a pessoa que está expressando o dom, de fato, transmite uma mensagem coerente com os princípios bíblicos. Portanto, eu alerto a igreja, mais uma vez, dizendo, cuidado, igreja, cuidado. Olha, eu estava ouvindo o testemunho do pastor Evandro e veio na minha mente também um testemunho. Eu estava na casa do meu sogro e de repente recebemos um amigo pastor.
Ele sentou no sofá e fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele. Ele era lá do sul, da terra da Aline, do Glauco. Ele sentou, conversamos, e ele falou assim: Alexandre, eu tenho uma palavra para ti. Eu falei: fala, você vai para Portugal. E eu na minha mente: vou mesmo, porque tal dia eu tenho uma agenda em Portugal, eu vou pregar numa conferência missionária. Beleza, confirmou. E ele falou ali mais 2 países: você vai para Portugal, você vai para Israel e você vai para os Estados Unidos. Assim, diretamente, falou, mais nada. Depois logo a gente foi para a cozinha tomar um café. Simplesmente falou isso, como estou falando para o Emerson agora: Emerson, olha, você vai para Portugal, para os Estados Unidos e para Israel. Acabou. Ali, irmão, foi uma profecia para a minha vida. Só que eu estava na minha mente, eu já tinha uma agenda marcada para ministrar lá em Lisboa, na época. Falei: eu vou, confirmação, tudo certo. Mal sabia que era para vir para Portugal e ficar aqui com vocês. E foi muito rápido. E quando se fala de Israel, foi ainda mais extraordinário. Porque o sonho de muito tempo, quem estuda a Bíblia, quem é estudante da palavra, o sonho dele é para Israel. Quem tem sonho para ir para Israel aqui? Quem? Bom, todo mundo quer ir para Israel. É um sonho meu, era um sonho da Sônia, era um sonho da Júlia. E eu tive outros convites, só que eu tinha um compromisso. Eu só vou para Israel com a Sônia e com a Júlia. Ir sozinho é uma coisa. Agora levar a esposa e a filha, Deus, é mais caro. É mais dinheiro. E agora? Esperamos em Deus. Oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro, foi orando e planejando, guardando, poupando e orando. Até que chegou o momento, e no ano passado vocês viram que o Senhor nos levou para Israel. Então são coisas que acontecem na nossa vida, que não precisa de nada assim sobrenatural, é algo simples, mas se vier da boca de um homem de Deus, pode com certeza se tornar realidade. Para profetizar, o homem não precisa entrar em êxtase, não precisa virar os olhos, não precisa chacoalhar o corpo. Não, ele precisa ser um homem de Deus. Ele precisa ser um servo, precisa ser um homem de oração, de palavra. Precisa ser um homem de acordo com a palavra do Senhor, um homem que esteja ligado em Deus. E outra coisa, a palavra de profecia não acontece assim também toda hora, todo minuto. Não, é de tempo em tempo. Então, é um dom que transmite de forma direta a mensagem do Espírito. Deve passar por uma avaliação mais rigorosa. Então, devemos provar também as profecias. Se tem base bíblica ou não. Se é coerente ou não. Agora, cuidado, querido, com as profecias falsas. Cuidado. E tem muita gente por aí. Aqui em Taipes, graças a Deus, não acontece, mas tem muita gente com medo. Ai, pastor, eu estou com medo porque aí eu ouvi uma profecia. O ano que vem vai ser o último ano, 2023, vai acabar o mundo, vai vir uma bomba, vai explodir tudo. Aquela pessoa fica agarrada nessas profecias falsas. As pessoas ficam colocando as suas emoções nessas palavras. Para com isso, dobra o teu joelho, ora, fecha o quarto, consagra a sua vida, abre a Bíblia, lê a palavra e Deus vai falar contigo e a tua vida vai ser mudada e transformada. Eu acho que é muita profecia e pouca Bíblia. Eu acho que é muitas palavras falsas e pouca palavra de Deus. Portanto, vamos lá para o nosso segundo dom. O dom de ministrar. O texto diz, voltando lá, abre a sua Bíblia. Não tira daí não, deixa aí. Vamos lá, crente, quem trouxe a Bíblia? Diz amém. Amém. Oh, povo abençoado. Romanos capítulo 12, versículo 6, 7. Se é ministério, seja para ministrar. Talvez na sua versão não está ministério, mas sim servir. É isso? Porque é a mesma coisa. Em algumas versões fala ministrar ou ministério, outras versões fala servir. Se é ministério, seja ministrar. Ou por outras palavras, se é serviço, seja
em servir. A palavra ministrar é usada 3 vezes no Novo Testamento, no grego. 3 vezes a palavra é usada no original. Primeiro aparece em Romanos 12, 7, a qual nós lemos. O segundo texto que aparece está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que fazia para com os santos. Outro texto está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 1, quanto à administração que se faz a favor dos santos. Ou seja, a ideia aqui é a mesma que 2 Coríntios capítulo 8, verso 4. Qual é a ideia? Servir. Serviço. Concluindo então que o dom de ministrar tem em geral muito a ver com servir as necessidades dos outros. Jesus fez muito bem isso. Os discípulos fizeram. Os apóstolos fizeram isso. A igreja primitiva fez muito bem isso. Lembra lá na igreja primitiva? Eles estavam na doutrina dos apóstolos, na oração, né? Eles também, não havia necessitados na igreja primitiva, porque quem tinha 2 casas repartia, quem tinha 2 carros repartia, quem tinha muito dinheiro repartia, quem tinha muito repartia. Isso é o dom de ministrar, isso é o dom de servir. O propósito desse dom, o dom de ministrar é dado para satisfazer as necessidades das pessoas, tanto dentro como fora do corpo de Cristo. Quer abençoar uma pessoa? Ministra sobre ela. E Deus está entregando para nós, todos os dias, muitas oportunidades para a gente ministrar pessoas, servir pessoas, ou servindo pessoas. Um dos mais eficazes meios para ganhar pessoas para Cristo é, primeiro, satisfazer as suas necessidades. Às vezes Deus coloca essa pessoa no teu caminho para você ajudar essa pessoa. Antes de abrir a Bíblia e pregar o Evangelho para esta pessoa, ajuda ela na sua necessidade. Abre o caminho, abre a porta, facilita. É o dom. Em João capítulo 9, vemos que Jesus curou um cego. Este tinha uma grande necessidade, Jesus satisfazê-la. Então Jesus, tendo ganho a sua confiança, disse para aquele homem: crês tu no Filho de Deus? Jesus supriu a necessidade desse homem, curou esse homem da sua enfermidade. Jesus ganhou esse homem para o reino de Deus, através da sua necessidade. O que Jesus fez ao homem para satisfazer a sua necessidade física, preparou-o para crer, simplesmente. Quando verdadeiramente ministramos as necessidades do próximo, as suas necessidades são satisfeitas e a obra de Deus prospera por causa disso. Se tem ministração no nosso meio, tem prosperidade. Se servimos as pessoas, tem bênção, tem prosperidade. Se ministramos isso na vida das pessoas, se somos doadores, se ministramos, se ajudamos o nosso próximo, se nós não somos egoístas, existe prosperidade, porque isso é um princípio bíblico de Deus. E quem faz muito isso no Antigo Testamento e até hoje são os judeus. Se você chega com um judeu, claro, todo mundo fala, todos os judeus são ricos. Mentira. Estivemos agora em Jerusalém e vimos ali com os nossos próprios olhos carnais judeus na rua pedindo esmola. Diz que foi ocupado, diz que é o Covid-19, não sei. Mas nem todos são ricos. Mas a grande maioria são prósperos. Por quê, pastor? Porque eles praticam princípios na Torá, no Antigo Testamento, e um deles é isso: ministrar, ajudar, e são abençoados por isso. O próximo dom é o dom de ensinar. O que é o dom de ensinar? O que é o dom? É de instruir. É de compartilhar conhecimento. Ou partilhar conhecimento é ser um exemplo. É treinar. É isso.
na igreja, precisamos ter pessoas que exercem isso. Hoje aprendemos que o pastor é um professor, o pastor é um mestre. Mas a igreja, ela não é constituída só de pastores. Imagina, se todos vocês aqui fossem pastores, que confusão ia dar, né? Não ia dar certo não, pastor Eliezer. Não ia dar certo. Então Deus chamou o Eliezer para ser pastor. Deus chamou o Evandro para ser pastor. Deus chamou o Cláudio para ser pastor. Se ele orar esse ano, quem sabe? Quem mais tem ministério pastoral? Não sei. Ah, pastor, só pastor que pode ensinar? Não. Esse dia eu gostei, o Costa veio aqui, deu um bom ensino, gostei. Ele não é pastor, mas ele veio e ensinou. O Emerson não é pastor, o Brajá não, está fugindo. Mas eu gosto, ele ensina, né? Os jovens gostam de ouvir ele. O Pedro não é pastor, ele é diácono da igreja, mas ele gosta do ensino. A Dulce não é pastora, nem posso tocar nesse assunto que dá confusão, mas ela ensina muito bem. Eu particularmente gosto muito de ouvir a Dulce ensinar. Agora, a igreja não pode focar só no líder da igreja, só no pastor que ensina. Não, hoje eu estou aqui, mas eu quero que você esteja aqui no meu lugar, a ensinar, a pregar, a formar, a treinar, a compartilhar, a instruir pessoas. Portanto, ao ministrar esta palavra, ao ministrar esse tema durante esse mês, eu também estou a orar para que Deus levante pessoas aqui e para que o Espírito Santo venha e comece a distribuir dons no meio, né, da igreja, chamando: ei, você vai ensinar, ei, você vai profetizar, ei, você vai ajudar. Amém. Você crê nisso? Amém. Ensinar, tal como aqui é utilizado, significa mostrar como fazer certas coisas, treinar, educar. A palavra ensinar no original traz 3 pontos importantes: mostrar, treinar e educar. Portanto, o dom de ensinar, por outro lado, não se limita a alguns dirigentes da igreja, como eu acabei de citar, o pastor. Qualquer um de vocês pode ter esse dom. É só dizer: Senhor, eu gosto, né? Tem gente que escreveu no papelzinho para mim, lembra na reunião de líderes, né? Colocou a interrogação assim: não sei meu dom, né? Não sei, como eu vou descobrir o meu dom? Estou aqui para te ajudar. Se envolve com a igreja, né? Começa a entrar no movimento da igreja. Daqui a pouco você vai descobrir. O Espírito Santo vai revelar naquilo que você está fazendo, aquilo que você gosta de fazer. É exatamente nesse ponto que o Senhor quer te usar. Ok? Amém, irmãos? Eu citei aqui o exemplo da Dulce, mas existe, existe algo que acontece em muitas denominações onde não permite que as mulheres falem, porque está baseado em 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher não pode falar. Mas nesse contexto está falando sobre a administração da mulher em relação ao líder. Não que a mulher não possa falar. Não tem nada a ver. A mulher pode falar, a mulher pode pregar, a mulher pode ministrar. Aliás, se eu for fazer aqui, uma pesquisa entre as denominações mundiais, as igrejas que eu tenho visitado, eu tenho visto Deus levantar muitas mulheres prontas para pregando o evangelho do Senhor Jesus, e glória a Deus, colocando os homens no bolso, porque os homens estão muito ocupados, não, tem que trabalhar, estou muito cansado, não tenho tempo, não posso parar para orar, para ler a Bíblia, não tenho tempo, é muito trabalho, pastor, tal. E Deus está usando a esposa, Deus está usando a filha, Deus está usando as mulheres. Que Deus toque no coração dos homens, que a hombridade volta, que a paternidade volta, que os homens, eu ia falar um negócio que eu não vou falar, não. Sejam homens, exerçam, não autoritarismo, autoridade dentro da sua casa,
Porque talvez você não é pastor aqui na igreja, mas você pode ser um pastor dentro da sua casa. Talvez você não está tendo a oportunidade de ensinar aqui na igreja, mas você pode ensinar dentro da tua casa, para a tua esposa, para os teus filhos. Talvez não dá tempo para eu chamar você e vir aqui para você fazer oração, mas você pode orar lá dentro da tua casa, com a tua família. Você pode ser um sacerdote, você pode exercer esse dom lá dentro da tua casa. Olha que maravilha. Amém? Então é assim, pulando essa parte que não vai dar tempo de a gente falar. Ensinar significa instruir, compartilhar conhecimento, ser um exemplo e treinar. É isso. Portanto, o propósito desse dom, a função do ensino é compartilhar o conhecimento, né? Levar isso para a vida das pessoas, trazer esse entendimento para as pessoas. E é maravilhoso ensinar, é maravilhoso instruir, é maravilhoso ser exemplo, porque talvez você não tenha o dom de falar, mas o seu comportamento, a sua atitude, o seu exemplo já está a ensinar alguém. Principalmente nós, pais, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que autoridade que eu vou ter diante da igreja de falar: irmãos, leia a Bíblia. Se ajuda não me vê lendo a Bíblia? Irmãos, ore. Se a minha filha não me vê orando, que autoridade que eu vou ter? Então, eu não preciso falar para a Júlia: vai orar, vai ler a Bíblia. Júlia, faz isso. Às vezes eu tenho que falar, mas eu tenho que ficar insistindo. Ela sabe. Porque existe o quê? Um ensinamento, existe um comportamento, existe um segredo a ser seguido. Isso é ensinar. Então, olha que é pesado, porque ser crente dentro da igreja é fácil. Agora, ser crente lá no mundo, lá fora, no trabalho, na faculdade, é outra coisa. Porque lá você vai ter que ensinar com a tua vida, com a tua linguagem, com a tua palavra, com a tua atitude, com o teu comportamento. E olha que você pode glorificar a Deus no teu trabalho ou não. Você pode ganhar uma pessoa ou não. Você pode estar exercendo o seu dom ou não. E o culpado disso não é Deus. O dom de ensinar é importante porque todos o podem possuir. Faz de nós um bom exemplo. Estabelece um bom fundamento para a fé. O próximo dom que a Bíblia diz é o dom de exortar. Passamos então o dom de profecia, o dom de ministrar, o dom de ensinar, que haja dedicação no ensino. O verso 8, ou que exorta na exortação. Eu já conheci pastores, pessoas líderes, que não podia dar o microfone para ele, que é só exortação. E tinha gente que não gostava de ouvir ele. Ele não tinha outra palavra a não ser exortação. Já teve alguém? Você já teve alguém aí no ministério, na vida de vocês? Né? Pastor, tira esse homem daí. Por quê? Porque quando ele pega para falar, é só exortação. Nós brasileiros falamos só pauladas. E aqui em Portugal? Pedrada? Hã? Me ajuda aí, gente. Hã? Pode ser mesmo. Hein, Pedro? Fala aí, me ajuda. Pode ser paulada, cabeçada. Cabeçada. Só o cajado. Não, aquele homem não tem culpa. Se ele está na Bíblia, você tem que receber a exortação e ficar, ó, quietinho, está na Bíblia. Mas tem gente que não pode falar. Não, o pastor está bravo. Não está bravo, não é bravo. É a palavra. Exortação, exortar significa chamar para perto, ou chamar para. Quando aplicado ao dom de exortar, significa chamar os crentes para perto de Deus, ou para algum propósito de Deus. Isso é exortação. Sai do lugar que você está a viver. Talvez você está no caminho do pecado, no caminho da destruição, no caminho do erro, no caminho do adultério, no caminho da fornicação, no caminho do roubo. Sai desse caminho e vem para perto de Deus. Isso é exortação. Exortação.
também significa chamar os crentes para uma certa ação. O que exorta, usa esse dom em exortar. Algumas versões traduzem exortar para encorajar. É mais gostoso, né? Vamos tirar essa exortação. Tira, pá. Vamos apagar. Vamos encorajar. Né? Sai dessa, meu irmão. Vem para aqui. Você está no caminho torto. Vem para esse caminho. Você vai dar um abraço nele, dá um beijo, fala: olha, você está no caminho que vai te levar para o buraco. Vem para esse lado aqui. Encorajamento, encorajar. Mas exortar, coloquei alguns exemplos. Por exemplo, para serem fiéis e verdadeiros ao Senhor, para continuarem na fé, para realizarem uma certa tarefa, né? Exortar para ler a Bíblia, exortar para a oração, para o jejum, enfim, exortar. Exortação está na Bíblia, e se você ler a Bíblia, você vai ser encorajado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você vai ser exortado por Deus. Porque a palavra vai confrontar a tua vida. Ela vai confrontar o teu coração, vai confrontar a tua mente. Claro, porque Deus quer que você saia da situação que você está e venha para a luz. Se está nas trevas, vem para a luz. Se está no caminho torto, vem para a santidade. Se você está nesse caminho que está te levando para condenação eterna, sai desse caminho, meu irmão. Vem para esse lado, porque esse caminho vai te levar para a vida eterna. Exortação, encorajamento. Mas essa palavra tem que ser anunciada. Amém, irmãos? Outro dom, ainda no verso 8. O que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade. Esse é o dom de dar. Dar não necessita de definição. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Todos nós devemos dar. Todos. Eu penso que todo mundo aqui. Me ajuda aí. Vira para o seu irmão e fala: você tem o dom de dar. Me ajuda aí. Todo mundo tem esse dom. Mas tem aqueles que são extremamente generosos. E por causa desses irmãos extremamente generosos, o ministério, a igreja avança. Avança em muitos lugares. O que reparte, faça com liberdade. Não com tristeza, mas com alegria. Seja generoso. Igreja, vamos ser uma igreja generosa. Vamos ser uma igreja generosa. Vamos viver essa palavra. É melhor dar do que receber. Porque receber todo mundo gosta. Quem gosta de receber aqui? No dia 30. Para aquele que trabalha. Maravilha, né? Receber, receber, receber. Agora quando fala dar, entregar, doar, dói, coça. Difícil. Todos nós compreendemos o que é dar. Contudo, o dom de dar necessita de ser definido. Por dom de dar, queremos dizer o dom de Deus que capacita um crente a dar livre e liberalmente daquilo que ele tem para satisfazer a necessidade do próximo e da obra de Deus. Isso que é maravilhoso. O dom de dar diz respeito ao nosso dinheiro também. Diz respeito a outras coisas. Diz respeito ao nosso tempo, à nossa força, os nossos talentos. É isso. Ó, pastor, hoje não tenho dinheiro, mas eu quero dedicar, eu quero dar o meu tempo. Eu quero emprestar o meu carro. Eu quero ir contigo. Eu quero te ajudar de alguma forma. É isso. É isso. Entendeu? Entendeu o reino de Deus. Então, a mais elevada razão do dom de dar é que sejamos capazes de dar mais aos outros. O dom de dar é um dom que nos ajuda a dar livre e generosamente.
Quando eu chego em África, quando eu visito ali os projetos, os nossos projetos em África, quando eu chego na ilha, na tribo, vem aquela multidão de crianças correndo, pastor, pastor, pastor. Por que eles estão me chamando pastor? Porque eles querem aquilo que eu trouxe. Porque eles já sabem que eles vão ganhar alguma coisa. É dar. Aquele que tem o privilégio de exercer esse dom de dar, ele recebe o maior privilégio que um homem possa receber. A alegria de uma criança, como uma criança. A gratidão de uma criança, que não tem nada. Se não for aquele alimento, ela não come. Se não for um pedaço daquele pão naquele dia, ela não tem outro. Qual é o prêmio em dar? É o prêmio de receber do rosto de uma criança um sorriso. Talvez ele não saiba falar obrigado, mas o sorriso é tudo. É o prêmio. É a alegria de poder ajudar alguém, de dar apoio para o necessitado, de ajudar, de exercer isso. Isso é o dom. O próximo dom que o texto diz, está aí, está vendo, acompanhando a Bíblia? É o que governa com diligência. Tá? O propósito desse dom é dar unidade e força ao corpo de Cristo para ele poder realizar o seu propósito no mundo. É o dom de governo, o dom de presidente, de presidir. Geralmente esse dom está sobre o pastor é o presidente da igreja, ele governa. Então o pastor ele tem essa missão de trazer unidade para o corpo, de governar o corpo, ok? De presidir o corpo, de estar à frente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o dom de presidir é designado por governos. Então o dom de governo, presidir, é um dom dado a certos membros do corpo de Cristo com o propósito de estar à frente do corpo, de presidir sobre o corpo, de dirigir o corpo. Claro que não é só o pastor, tem os líderes. Eu posso apontar aqui alguns líderes. Você como governo, você com esse dom que direciona, que ajuda, que promove unidade. Todo aquele que promove divisão, ele não tem o dom de governo. Todo aquele que gera contenda, briga, ele não tem dom de governo. Não tem. E o propósito é trazer unidade, força para o corpo de Cristo. A função do dom de governo é governar, é presidir, dar unidade. Pensemos no que seria um exército se cada soldado decidisse por si próprio o que fazer e onde ir. Agora eu falei a linguagem do Evandro aqui, soldado. Eita! Exército. Cada um de vocês, né, vamos dizer assim, é um soldado. A Ciro vai para lá. A Paula vai para cima. A Júlia vai para trás. Não, cada um segue o seu caminho. Né? É assim? Vai dar certo? Vai dar certo? No exército? Cada soldado, no seu pensamento, na sua atitude, no seu comportamento? Não, tem que ser assim. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for por aqui, não conte comigo. Se não for desse jeito, pastor, estou fora. Então é melhor estar fora mesmo. Desculpa a palavra, mas ou nós entramos dentro de uma visão, dentro de unidade, caminhamos juntos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que possamos ganhar vidas e frutificar. E todo mundo ganhar, e todo mundo fazer parte, ou estou fora. Amém? Certamente seria uma grande confusão. A função dos oficiais de um exército é conduzir, presidir, dirigir outros soldados para poder alcançar os seus objetivos. O mesmo se passa no corpo de Cristo. Os dons de governar são dados ao corpo de Cristo para que este seja como um exército. Sirva a Deus da melhor maneira possível. Tenha bispos, anciãos, evangelistas. Ou seja, segue a orientação do seu pastor. Obedece o seu pastor. Seja obediente ao seu pastor.
Não vai na contramão do seu líder, do seu pastor. Irmãos, eu estou no ministério há 22 anos. Esse ano completo 23 anos. Nem parece, né? Novinho. 23 anos. Eu estou no ministério desde os 20 anos. Quando eu era 20 anos, eu já estava no ministério. Eu sempre honrei os meus pastores. Eu sempre ajudei os meus pastores. Teve um pastor que eu amei ele demais. Eu casei com a filha dele. E amo até hoje. Eu amo esse pastor. É meu pai hoje. Ele foi meu pastor. Hoje eu tenho um pastor. Você sabe quem é o meu pastor? Então eu amo o meu pastor. Às vezes eu mando mensagem para ele, pastor, eu amo te respeito e te honro. E muitas vezes vem do outro lado, exortação. Vocês nem imaginam. Só a Soninha que sabe. Mas eu falei, eu amo meu pastor, porque é o meu líder, é o que me direciona, é o que ora por mim, pela minha família, é o que está lá. Nós estamos vivendo uma geração hoje que não respeita. Você não precisa idolatrar o teu pastor. Você não precisa colocar o teu pastor acima de Deus. Eu estou ensinando isso. Pega esse ensino, é para a vida. Porque hoje eu estou como pastor, amanhã depois, eu não gosto que eu falo isso. Amanhã depois vem que o outro pastor. Talvez amanhã você vai estar em outra região, você vai ter outro pastor. Você vai honrar outro pastor. Você vai honrar homens, líderes que Deus coloca no teu caminho, na tua frente. Pessoas, isso não é idolatria, isso é privilégio. É assim, nós vamos abençoando, nós vamos honrando uns aos outros. E outra coisa, eu não estou falando isso, não estou querendo nada para mim não. Que eu diminua aqui, o Senhor seja glorificado. Amém? Amém? Mas é importante falar isso, porque a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. Porque eles pagam preço por vocês na oração, no jejum, na consagração. Mas você nem percebe, mas ele está falando, Senhor, toca no coração do Arthur, Pai, tem misericórdia do Arthur, Senhor, ele está lá orando. O Arthur, né, Arthur? Visual novo, chique. Continua amando você, Arthur. Amém, igreja? O próximo dom. O dom de mostrar misericórdia. É o dom de sermos capazes de simpatizarmos com os outros. Que dom maravilhoso. Algumas versões traduzem misericórdia por amabilidade. Misericórdia significa compaixão, ou ter sentimento de companheirismo para com o próximo. É o dom de sermos capazes, como eu li, de simpatizarmos com os outros. Qual é o propósito desse dom? Mostrar misericórdia. Ajudar pessoas nas suas necessidades. É um dom maravilhoso que a igreja precisa exercer. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não tenho misericórdia das pessoas? Conclusão. O amor é a base dos dons. Repete comigo, fala. O amor é a base dos dons. Você pode ser profeta, apóstolo, você pode profetizar e a lua descer, o céu descer, você pode fazer o que? Né? Você pode colocar as mãos de um paralítico andar, mas se você não tiver amor, entendeu? Pegou? Entendeu? É o que o texto que o pastor leu lá hoje. É suportar. É amar um ao outro. Eu vou te exortar, eu vou puxar a tua orelha, você vai ter que me amar. Você vai ter que me amar. Porque eu estou fazendo isso é para o teu bem, é para a salvação da tua alma, é para você passar a eternidade com Cristo para sempre. Isso. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. O amor é um dom de Deus que por meio do Espírito Santo capacita o cristão a expressá-lo de forma prática e adequada, funcionando como suporte para o exercício de
todos os demais dons e manifestações do próprio Espírito. Pega todos os dons que vocês estão aprendendo, todos. Começando pela aula do sábado passado, de hoje, de agora, o que vocês vão aprender no próximo sábado. A base de tudo isso é o amor. A base de tudo isso é o amor. Amém, igreja? Amém. Convido a igreja para ficar de pé para a gente orar. E a oração é: Deus, derrama sobre esses dons sobre o meu coração. Eu quero viver a tua palavra com intensidade. Quero te servir conforme a Bíblia me ensina a te servir. Servindo ao Senhor e ao meu próximo com o dom que o Senhor me deu. Eu tenho absoluta certeza que Deus te deu um dom. Tem um dom aí dentro de você. Você tem um dom. Exerça esse dom para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de orar, no final desse mês vai iniciar o nosso seminário, nosso curso Kairos. Eu coloquei o link lá no grupo da igreja, está no Instagram, está no Facebook. Irmãos, não deixem de participar desse curso. É 20 euros a inscrição, mas se tiver mais alguém da sua família, o segundo e terceiro paga 5. Coloca outro lá, outro post, porque essa palavra aí já deu confusão. Engajada. Não existe em português. Aliás, não existe, né? Mas tem outro post aí sem essa palavra. Faça esse curso porque vai trazer um despertamento para o teu ministério. Esse curso é um curso internacional, impactante, e é uma grande oportunidade. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai justo, Pai santo, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo sábado que o Senhor nos deu, pela tarde, pela reunião que houve aqui, Senhor, pelo ministério que vai acontecer no mês de abril, pelo evento de Páscoa, por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, no nosso meio. Obrigado pelo ensaio, obrigado pela escola bíblica, obrigado, Senhor, pelo culto de louvor e adoração, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que vieram mais uma vez a nos visitar. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, possa gerar muitos resultados, muitos frutos. Senhor, que haja conversão, transformação, edificação. Pai, que esse ensinamento que está sendo ministrado na igreja seja para a tua glória, Senhor. Queremos crescer na palavra, queremos crescer, queremos edificar, queremos ser edificados e queremos edificar. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Abençoa cada pessoa, Senhor, cada família, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. E todos dizem amém. Amém. Boa semana, Deus abençoe, e vamos terminar esse culto celebrando a Cristo. Amém?